Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a Eliane a costurar uma calcinha caleçon, isso mesmo. Eu vou estar ensinando no presencial, assim como eu ensino você no online. Então vou estar ensinando a Eliane a costurar essa calcinha caleçon usando a máquina reta e zigue-zague semi-industrial, né? E também usando a máquina overlock. Ela vai montar na overlock e fazer o acabamento na máquina reta e zigue-zague. Vai ser a primeira vez dela usando essas duas máquinas. Então vamos lá para as máquinas. A Eliane vai começar costurando esta calcinha caleçon. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai costurar, né, Eliane? Eu não, a Eliane vai costurar a calcinha caleçon. Então, nosso primeiro passo aí colocar o tecido da calcinha lado direito com lado direito. Então, nós iremos fazer uma costura aqui, nós não você, né? Você vai juntar aqui certinho, né? As laterais certinho. E vai fazer essa costura aqui e do outro lado também, que é o gavião da calcinha. Gavião da parte da frente e de trás. Né? E aí, antes de você começar a costurar, né? Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Como a Eliane tá iniciando, né, ela pode diminuir o ponto da máquina, porque ele está no máximo aí, né, que ele está aqui, né, com 4.500 pontos. Então, ela pode diminuir essa máquina, né, máquina da Falone Máquinas, ela tem esse painelzinho ali que a gente pode aumentar ou diminuir o ponto, né, tem uma vantagem a mais para quem está iniciando. Então, você pode diminuir, Eliane, colocando aí do tamanho, na quantidade de ponto que você quiser. Tem a velocidade mínima que vai bem lento, tem a média, como você preferir. Vou deixar aqui 35, vamos ver como vai sair. Tá bom. E aí, assim, particularmente, eu trabalho muito com a pinça, né? Então, assim, por que que eu gosto de usar a pinça? Eu comecei trabalhando com uma máquina doméstica que não era industrial. Aí, na hora que eu colocava para costurar, aí a costura fazia assim, né? Jogava um para cima e outro para baixo. E com isso eu acabei aprendendo, né? Prender e levantar o pé calcador, quer ver? Eu vou te mostrar. Eu vou colocar e depois você tira e coloca. Aí eu aprendi a fazer isso com a pinça. Eu colocava lá embaixo e aí ela parava de desencontrar, porque eu costurava, né? No começo, pode soltar o pé calcador. No começo eu costurava assim e nessa hora que ela desencontrava. Então tem muita gente que ainda tem essa dificuldade, né? De costurar e o tecido passar um para frente e outro para trás. E quando a gente coloca lá embaixo, a chance de desencontrar é mínima. E aí, por isso, eu prefiro sim, mas se vocês conseguirem costurar de forma que não vai ter esse problema, tudo bem. E aí, quando você prendeu lá, né, você já ajusta aqui o final, né, já coloca ele certinho, que também tem outro problema. Tem muita chance também de, na hora que chegar aqui, se você não juntar os dois lados, ficar um maior que o outro. Então, quando você coloca os dois juntos e já segura, porque a medida tá exata de um lado com o do outro, mas a máquina no puxar, ela pode puxar... Ela pode puxar um tecido a mais, né? Isso. Prontinho, então, vamos lá. Pode ir tranquila. Do jeito que você preferir. E essa costura aí, normalmente, a gente corta ali alguns milímetros, isso é normal. No máximo, meio centímetro. Né? Passou de meio centímetro, a gente acaba diminuindo a nossa peça. Então aí tem o lugar de cortar a linha, ou você pode cortar lá do jeito que a gente costura. E agora você vai fazer o mesmo. Que ficou certinho. Ficou certinho? Agora você vai fazer, você pode baixar aqui um pouquinho, usar para poder a gente ver melhor. Pessoal que está assistindo. Então agora fazer o mesmo processo, né, desse outro lado. Quando for uma peça bem grande, você pode deixar para segurar lá no final, quando já tiver costurado um pedaço. No caso da caleçon é fácil, né? Uma peça pequena. Mas às vezes a gente vai fazer essa costura no baby doll. E aí fica mais difícil a gente pegar a ponta do tecido, o final do tecido. Na próxima costura eu vou te ensinar a cortar por baixo.
que é mais prático. Certinho, e agora você vai abrir a calcinha, isso, e unir o fundo. Aí essa união do fundo, exatamente isso, a gente tenta o máximo possível encostar uma costura na outra. Aí você vai começar a costurar aqui, segurar aqui e depois a ponta, né? Para poder tentar fazer com que a costura fique retinha uma na outra. Aí agora você vai levantar o pé calcador, jogar ela total pra lá, isso. E vai voltar e dar uma pisadinha como se fosse costurar, isso. Mais fácil do que aqui, porque aqui às vezes fica sempre uma ponta de linha, como você viu. Né? Então agora a gente tá com a calcinha caleçon montada e a gente pode já ir lá pra máquina reta zigue-zague e fixar o fundo. Então tem duas opções. Você pode passar uma costura aqui na máquina overlock fazendo um acabamento, né? Fica uma peça com acabamento mais bonito. Ou já pode ir diretamente para a máquina reta zigue-zague, já fazer um zigue-zague aqui na beiradinha. Você vai preferir o quê? Já costurar direto ou fazer o acabamento aqui? O acabamento é simples, é fazer a costura dos 4 lados. Costurou, costurou, costurou e fica o acabamento da máquina overlock nas beiradinhas, como você quiser. Vou tentar fazer aqui. Tá, faz. Vamos ver se vai dar certo. É uma costura na beiradinha, pode cortar o mínimo possível ou nada. É difícil a gente costurar no overlock sem tirar uma beiradinha, mas pode tirar, mas tirar assim o mínimo. Aí, certinho. Isso mesmo. Fica mais bonitinho mesmo. Não é? Fica... Então, eu via muitas das caleções em loja baratinha, né? De peças inferior e era tudo feito sem o acabamento. Daí eu falei, não, pra gente ficar com uma peça mais requintada, mais bonita, fazendo um acabamento que fica mais bonita. E agora você pode pegar a tesourinha e reparar essas pontinhas. Ou repara ela, ou então coloca pra baixo na hora da costura. Mas eu prefiro reparar, porque a gente vai fazer uma costura de zigue-zague aí vai acaba fazendo um acabamento mesmo. Termina fazendo um acabamento. Eu acho mais fácil já reparar. Então agora a gente vai lá pra máquina zigue-zague, fixar o fundo e fazer o acabamento no final das costuras. Então agora aqui na máquina reta zigue-zague, Eliane, a gente vai fazer o acabamento no final de cada uma das costuras. São 4, né? Na frente, atrás e no fundo dos dois lados. E a gente vai fixar o fundo, a gente pode começar fixando o fundo primeiro. Então, se você vai precisar saber qual o lado da frente e das costas da calcinha. E para saber disso é só medir, né? Você pega a costura e você vai ver que o lado da frente é o lado mais baixo. Então, o lado mais baixo é o lado da frente. Aí você vai abrir a calcinha em cima da mesa, da máquina, quando você achar o lado mais curto. Abrir ela do lado avesso. E o lado da frente é o lado onde o fundo vai ficar maior, mais alto. Então, assim, a gente vê muito dessas calcinhas com o fundo, o fundinho de algodão no meio. Mas a gente precisa que ele fique mais alto na frente do que nas costas. E para isso, assim, normalmente eu divido o fundo em 3 partes, dobro ele em 3. E a terça parte fica para trás e as outras 2 ficam para frente. Com o lado do avesso para baixo. Então,
Aí o lado da frente é o seu lado de baixo, né? Da calcinha? Não, é o contrário. É o contrário, aham. Isso, exatamente, aham. Aí você vai segurar ele no meio certinho, se atentando para segurar na direção da costura, porque senão ele vai costurar torto. E você pode começar até sem fazer o acabamento, deixar o acabamento para o final, porque quando chegar no final você vai transpassar uma costura em cima da outra mesmo, né? Uhum. Você pode começar aí do lado que você quiser. Daí você começa não tão na beiradinha do tecido. Volte tranquilo. Você não começa muito na beiradinha da malha de algodão, para poder não acontecer da agulha empurrar a malha de algodão para dentro e embaixo para a agulha não jogar o tecidinho para baixo. Ainda dá uma grudadinha. Uhum. Sim, uhum. Então você não costura muito na beiradinha, você pode jogar meio centímetro para cima, mais ou menos meio centímetro, isso, uhum. Isso. E aí você vem até o final, não precisa chegar até o finalzinho do tecido também, quando tiver faltando uns meio centímetro, você para. Então aí a gente está usando ponto zigue-zague 3,5 com a perna do zigue-zague médio, mesmo que a gente use no acabamento. Tá? Pode jogar um pouquinho mais para a beirada, Eliane, do tecido, mas para isso, tá? Para ficar mais próximo do overlock. Então não pode ser literalmente em cima, pode, mas como você está aprendendo, pode ser que você deixa a agulha passar, deixa a costura pegar fora, né? Então é melhor pegar mais em cima do algodão do que do lado de fora. Então pode costurar, na hora que chegar na beiradinha, antes de chegar no final você para. Isso. Aí parou, chegando ao final, pode mais um pouquinho, mais uns 2 pontos. Aí, não tem problema. Passei. Não tem. Você vai levantar, deixar a agulha baixada, deixa a agulha ficada no tecido e gira agora a sua calcinha. Pode levantar bem o pé calcador. Isso. Agora você levanta a ponta da agulha e joga ela em cima da malha de algodão. Aí você empurra, isso, afasta um pouquinho para poder pegar em cima, porque chegou até o final, né? Aí você agora vai segurar para poder não ficar torto o fundo. Normal, isso, segurar no meio, é isso, exatamente aí. E aí você segue costurando até o final. Tenta deixar. Quando estiver chegando perto do finalzinho, se for para passar direto, é melhor que você gire a roda na mão. Certo. Isso. Você dá uns 2 girinhos, isso, pro seu lado. E agora deixa a agulha baixada e vira. Sempre deixa a agulha baixada. Para poder sair do lugar. E aí você continua fazendo do mesmo jeito que você fez os outros 2 lados. Aí com o tempo você vai, com o tempo você vai conseguir chegar no só levanta o pé calcador e deixa, sempre que você levantar, você deixa a ponta da agulha enfiada no tecido para poder ter o lugar certo, para você poder dar uma continuidade na costura, acompanhando certo. Agora você vai costurar até chegar na onde você começou para fazer o acabamento. Agora você tem que pegar a costura em cima da outra, né? Se ela foi virada, precisa virar, né? Você começou virada, então deixa a ponta da agulha baixar e gira o tecido. Aí abre bem o fundo da calcinha, para não acontecer de você pegar e vai um pouquinho só para frente, assim. Aí agora você vai diminuir o ponto, Eliane. Vai lá e coloca no ponto no máximo 1,5.
meio, e aí você vai diminuir as perninhas. Isso, folga. E aí você deixa o zigue-zague pequeno. Assim? Então, pode puxar um pouquinho mais. Folga e puxa o zigue-zague mais pra cá um pouquinho. Pra direita ou pra esquerda? Para a sua esquerda. Isso, agora aperta. Isso. Agora você vai fazer o ponto do acabamento. Você vai costurar um pouquinho e vai retroceder. O retrocesso fica aqui, ó. Aí você vai vir um pouquinho pra frente, costurar um pedacinho. Mais ou menos 1,5 centímetro, até pegar em cima da costura que você começou. Exatamente. Aí agora você vai retirar, cortar as linhas. Pode puxar bastante. Essa linha tem que estar com 20 centímetros, porque senão ela vai sair da ponta da agulha quando começar a costurar. E aí você repara as pontas de linha, agora você tem 4 acabamentos para fazer. Aí esse acabamento você vai fazer igual esse final da costura aí. Sempre coloca em cima da mesa, para facilitar pra gente ver. Isso. Agora você vai fazer o acabamento no final das costuras. Eu prefiro fazer do lado direito. Aí você tem essas 2 costuras para fazer o acabamento. E a da frente e a das costas. Você vai começar costurando 1 centímetro até 1,5, mais ou menos no rumo do fundo aí que você começou. Desse lado? Isso, nessa, mais ou menos no rumo do fundinho aí, você vai até a beirada. Aí quando você chegar no final, tenta não deixar a agulha sair fora do tecido. Começa aí. Isso. Às vezes eu pego para apoio o final da costura do overlock, né? Que eu cortei. Você não tinha reparado antes. Sim. Mas então, aí você vai costurar. Quando estiver chegando no final, se você conseguir, antes de parar de costurar, você já aperta a mão lá para retroceder, né? Que aí vem e vai, assim, num ritmo só. Se você conseguir fazer vem e vai sem parar, tudo bem. Mas se não conseguir, pode parar. Na hora que ir chegando na beiradinha, quase no final, você já coloca o retrocesso. Certo. Pode deixar aí. Você percebeu que ela tem que segurar, né? Sim. Esse quase no final é justamente para isso, para não prender, não ficar empurrando a renda para baixo. Saiu da agulha? Saiu. Normal. Você está com a pinça aí? Não, mas já consegui colocar. Meu braço. Então aqui no caso não terminou o retrocesso. Eu tenho que fazer novamente. Não terminou, só você pode girar a agulha, como arrebentou aí, né? Se você quiser pode tirar. Tira e depois coloca novamente. Pode tirar o tecido. A linha tá curta, viu? Você não precisa ter dó de linha aí. É melhor que você tire mais de 20 centímetros, que você deixe ela maior que 20 centímetros, do que ela fica curta saindo da agulha. Tá. Uma coisa que é importante você fazer, como essa máquina é semi-industrial, ela fica mais leve quando você pisa como se fosse costurar. Entendeu? Quando você pisa como se fosse acelerar, aí fica mais leve para você puxar essa linha aí da agulha. Bom, mas como eu ainda não estou com costume com ela... melhor não, né? É melhor. Mas depois você vai ver que aí fica bem levinho. Quando você pisa. E depois você vai treinar a fazer com que esse fundo aí também fique certinho. Aqui as pontinhas, né? Que deu uma diferencinha dessa renda com essa volta. Nas próximas vai ficar boa. Pode falar? Pode vir e dar um retrocesso. Parece que ela não tá indo. Deixa eu ver aqui. E-mail.
Coloca, aumenta um pouquinho o ponto. Só um pouquinho. Então, isso, usar essa mão desse jeito aí ajuda muito, que aí na hora do retrocesso você abre a renda com os dedos e não deixa a renda afundar. Pode dar um apoiozinho pra mim. Isso, certinho, desse jeito aí. Que aí você pode dar o retrocesso e soltar o retrocesso e costurar de novo, que aí a costura já vem logo saindo para fora, fica reforçada e facilita na hora da gente tirar as linhas. Você vai fazer esse mesmo processo aí na parte da frente e na parte das costas. Eu prefiro fazer com a peça virada, mas isso é preferência minha. Virada assim. Isso, exatamente. Até porque, né, nessa hora aí eu gosto de deixar esse acabamento para facilitar, né? No caso aqui, como você disse, assim tá bom. Isso, mais ou menos 2 tá centímetros. ótimo, tá ótimo. Você vem, na hora que estiver chegando na beiradinha, vai e volta com retrocesso. Certinho. Ela pegou um pouquinho aqui. Vamos ver se não deu. Não deu nenhum. Não tenha dó de deixar a linha grande. Porque às vezes a gente acha que tá deixando linha demais. Ela puxou um pouquinho pra dentro. Entendi. Esse é o lado da frente ou das costas? É da Das frente, costas. né? Não, da frente. Depois você vai colocar o lacinho e vai disfarçar bem. Agora isso aí do mesmo jeito. Cuidado para você não costurar a renda. É isso, exatamente. Em cima da outra. Certinho. Se você quiser tentar, pode tentar pisar no pé como se fosse acelerar, mas pisa bem levinho mesmo, sem costurar, que aí fica levinha para puxar, né? Uma coisa que você não está habilitada ainda, né, Eliane, é levantar o pé calcador na perna, né? Isso. As máquinas que eu usava todas eram aqui, toda eu levava. E aí agora eu percebo que é uma coisa que facilita, mas quando a gente não tem treino ainda, a gente fica meio perdido. E agora? Sim. Mas isso facilita muito, que a gente pode estar usando as duas mãos para trabalhar, né? Então é isso, reparando todas as pontas de linha, você pode usar esse mesmo ponto para colocar o lacinho no meio da frente. Então assim, a caleçon pede laço e não pede. Né? Então assim, não tem necessidade de colocar o laço nela. A importância do laço é que se a calcinha tiver sem etiqueta, a gente já sabe bem o lado da frente de primeira, né? E também para tampar a imperfeição do final do acabamento, se acontecer. Né? Como deu um franzitinho aí no final do acabamento da frente. Né? Então assim, fica legal a gente colocar o lacinho. Tá? Isso bem aqui. Certinho. Agora você vem e coloca o lacinho aí no meio. São muitas linhas, vai ver. São muitas linhas.
desse jeito aí. Daí você vai e faz o processo também. No meio, sim. Tá segurando? Se for, pode ser que o zigue-zague também esteja bem pequenininho. Você pode aumentar um pouquinho. Segundos de cá, de cá. Isso. Dá uma aumentadinha que tiver. Isso, E aí ela puxa com mais facilidade. Porque quanto maior o ponto, mais fácil a máquina puxa, né? Uhum. Mas esse lacinho, se a máquina costurar parada também, tem gente que coloca o lacinho só com a máquina parada mesmo. E ele fez. Ah, Vamos ver como fica. Acho que fixou. fixou. Aí, certinho. Tá bom. Ficou meio tortinho, né? Está ótimo. Né? Você vai, com o tempo, vai pegando jeito, né? Também não é Isso. fácil fazer gravando, né, Eliane? É difícil. Foi perfeito. Eu sei que se fosse sem gravar, você teria ficado mais tranquila, né? Uhum. Eu sei que até esses detalhes aí do fundo. O detalhe pode da ser gravado, máquina. por favor? Detalhe da máquina que é também detalhe- diferente, né? Da que eu Detalhe da tava máquina, que acostumada. você nunca tinha costurado numa máquina assim semi-industrial antes, né? Uhum. E o fato de estar gravando. Isso. Ah, então, Não tenho muito costume com as eu câmeras. já tenho muitos anos e você não, mas ficou ótimo, viu, Eliane? Parabéns. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado de ver eu ensinando no presencial, assim como eu te ensino no online, e eu tenho certeza que você percebeu que o ensinamento é o mesmo, que você aprende do mesmo jeito, né, que a Eliane aprendeu aqui comigo. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.